Eu sou a Karina Marra e esse é o Conta Mais, um podcast assim, diferenciado. Queria de antemão agradecer a todos os nossos patrocinadores, a DM Produções, que virou nossa segunda casa. Tudo acontece aqui e vai ser tudo muito bom. Também a Camila, da Girassol Moda Feminina, que tá sempre me vestindo. O pessoal lá do Feirão dos Calçados tá sempre me calçando. Também tem o Salão Beleza Natural, da Tati, né? Uma querida, sempre me ajudando também. E o Austin, né? Nosso fotógrafo, que fez aquele ensaio maravilhoso. Já agradecendo ele. E sem muita delonga, gente. Hoje é uma entrevista com uma pessoa que é super conhecida no centro. Tá sempre vendendo coisas e querendo sempre uma carreira melhor, coisas melhores. Hoje nosso convidado é o Rafael, molecote das vendas. E aí, gente, boa noite. Meu nome é Rafael, como a Karina já disse. Trabalho aí no centro da cidade com vendas, produtos em gerais, tipo bombom, sanduíche natural e por enquanto laranjinha. Mas a ideia é sempre estar ampliando. Rafael, eu queria agradecer a sua presença. Uma honra ter você aqui com a gente. A nossa ideia no podcast, acho que eu te falei, é trazer pessoas comuns, né, com histórias marcantes, né. Pessoal, nossa ideia é trazer essas pessoas com histórias marcantes, né, com histórias super legais, porque tem muita gente aqui na cidade que tá sempre correndo atrás do seu, e o Rafael é uma dessas pessoas. Rafael, me conta mais um pouquinho sobre você, além do seu trabalho, né, da sua vida pessoal. Você consegue falar um pouquinho pra gente? Então, eu sou nascido e criado aqui na cidade de Tuiutaba, moro com os meus pais, tenho meu irmão, e passei a ser conhecido na cidade por conta das vendas, e o trabalho lá em casa se constitui numa equipe, que é comigo, nas vendas, meu irmão, que é o Felipe, deve estar acompanhando a live, e minha mãe também, que é a Patrícia, tanto que o nome no nosso perfil de vendas é Delícias da Paty. Que é minha mãe, Patrícia Silva, ela que tem as mãos de ouro, que fabrica os bombons, sanduíche, as laranjinhas, meu irmão também ajuda ali na produção. Tem a parte da embalagem também que é com ele. E a ideia, a princípio, era só os bombons, mas conforme o tempo foi passando, a gente vai dando ouvido para os clientes, né? Começou a entrar aquela área fitness, a gente pensou em ampliar e hoje a gente está aí por enquanto com 3 produtinhos. Fora das vendas, eu sou um cara basicamente muito amigável, gosto de conversar bastante, passo bastante tempo na igreja também, toco guitarra e sempre aberto aí para amizades, para a gente estar sempre conhecendo pessoas novas, porque a nossa vida consiste nisso, em ser humano, a gente conhecer, lidar com várias pessoas diferentes e aprender com a vida, com os erros de cada um e buscar ser melhor, né? Ah, que legal. Você comentou da produção, né? Eu ia te perguntar isso, inclusive, que no caso da sua família, cada uma tem uma função. Isso, cada um tem uma função. Aí quem produz é sua mãe, Minha você mãe, disse, isso. e aí você fica com a parte das vendas. Isso. Na rua, tomando sol, chuva, mas é isso, cada um tem um sacrifício, mas se caminhar junto, dá certo. E como é que começou assim? Como é que vocês pensaram em começar a vender esses produtos? Isso começou lá em 2021, que foi a parte quando eu vim para as vendas na rua. Mas minha mãe já trabalha com produção de doces há bastante tempo. Acho que desde 2017, 2018, que eu me recordo, a gente já saía com ela, eu bem novinho com meu irmão. A gente saía pro centro da cidade, vendia lá no Camelô, que antigamente era na 17, ali com a 18. E ali, até então, eu fazia, tipo, uma medida, que a gente fala quando vai produzir, né? Fazia uma medida de doce, saía para vender à tarde e voltava no final da tarde com um dinheirinho para poder complementar na renda de casa. Começou assim, já tem bastante tempo. Eu na rua desde 2021. Desde 2021? Isso. Nossa, muito tempo. É um tempo legal. E por que você decidiu ir para as ruas? Foi uma decisão sua? Sim, nesse período a gente tinha acabado de passar ali. Na verdade, estava no meio da pandemia já. Eu estudava no IFTM, cursava Química,
E por conta da pandemia, eu vi a situação em casa ficar um pouco mais apertada. Eu acredito que não só na minha, mas de muitas pessoas aí no Brasil, no mundo inteiro, porque a pandemia veio e trouxe uma crise econômica muito grande para todas as famílias. Uhum. E eu analisando aquela situação em casa, eu no misto de estudar, porque eu sempre gostei de estudar. O pessoal me vê na rua, acho que eu era aquele aluno que não queria estudar, que eu era desleixado e abandonei a escola. Mas não, foi um processo um pouco complicado, porque eu estava cursando química, tinha outras vertentes, né, outras ideias para poder seguir. Mas eu acabei optando por esse lado para poder ajudar em casa, Uhum. para a gente complementar a renda ali, ajudar meus pais. E antes das ruas, eu trabalhei em 2 lugares, que foi primeira vez no Lava Jato, ficou alguns meses lá, e também numa pizzaria. Ficou alguns meses também nessa pizzaria, Uhum. e uma observação que na pizzaria era eu e minha mãe. Foi o primeiro contato, eu acho, que a gente trabalhou junto na cozinha. Uhum. Aí a gente se dava bem, mas ali nos bombons alguém tinha que ir pra rua. Aí eu acabei pegando ali e vem dando certo, graças a Deus. Uhum. Então você tava no ensino médio ainda Tava no quando ensino médio começou. ainda. Isso. Tava cursando o segundo ano de Química no IFTM, que é o Uhum. Instituto Federal. E na época entrou aquele EAD, né, que era o ensino à Ah, distância. sim. E ficou complicado, porque eu tava trabalhando na Lava Jato e eu tentava misturar estudo com o O trabalho. trabalho. E o cansaço físico entra no meio e a gente vai ficando um pouco ansioso, né? Tipo assim, de ver a situação e por mais que a gente é jovem, mas a gente, quem tem empatia, quem tem amor pelos pais, a gente quer estar sempre ajudando. Uhum. E dali eu conversei com a minha mãe, depois que a gente saiu da pizzaria, eu entrei em um acordo com ela, não, mãe, vamos pegar esse valor que a gente recebeu do acerto, vamos investir nos bombons, que a senhora já fazia, né? Já tinha um tempo. Mas vamos pegar firme, não vamos fazer só uma medida, não. Vamos fazer, vender. Se der certo, a gente faz mais e vamos indo. Que Deus abençoar, é isso. Mas na época da pizzaria, ela já mexia com os doces também. Na época da pizzaria, não. A gente estava trabalhando só na pizzaria mesmo. Uhum. Isso. Meu pai, o Ed Júnior, no começo ele deu uma ideia de a gente fazer rosquinhos para Sim. vender. A gente fazia. Ele, na verdade, ajudava, né, fazendo, que ele trabalhou como padeiro, né, em padaria bastante tempo, então ele tem o dom também da cozinha Sim. ali. Aí ele fazia e eu saía de tarde, às vezes sozinho, às vezes com meu irmão, ali pelo bairro mesmo e vendia. De vez em quando saia algumas entregas, mas os bombons foi o que alavancou mais, assim. Então começou pelos bombons. Isso, a minha parte foi pelos bombons. Sim. Seu irmão ainda vende? Meu irmão, ele não vou falar que nunca saiu pra vender, que ele já saiu comigo uma vez, mas ele é um Uhum. pouco mais tímido. Ah, Aí ele sim. se dá melhor ali em casa mesmo, na Na produção. produção. Isso. As vendas é comigo mesmo na rua. É uma coisa de família, né? Isso, é de Tipo, a questão família. da culinária. Isso. Eu sou mais de vendas mesmo, porque na cozinha a gente tenta fazer uma coisinha ali, outra aqui, umas coisas ficam boas, outras não. Uhum. Mas é tentar, né? Você acha que você leva mais jeito pra venda do que pra cozinha? Mais pra venda do que pra cozinha. Entendi. E você começou nos bombons, né? Nas Uhum. trufas. E você vende mais coisas, né? Você comentou com o pessoal. Sim, a gente começou vendendo bombons, acho que a gente ficou, na verdade, nos bombons por uns 2 anos, mais ou menos, só com bombons, que eu saía de tarde, né, para poder vender, e voltava antes no período da tarde mesmo. Aí eu vi assim, gente, mas eu saí tal horário e voltei tal horário, mas o dia ainda não acabou. Uhum. Vamos fazer mais para poder vender mais. Aí ia lá, puxava a conta, né? Tipo assim, não, eu vendi tantos bombons em tantas horas. Então, se eu dobrar as horas, eu vou vender o dobro de bombom. A gente começou fazendo assim, e a Uhum. gente foi indo, foi estabilizando. Porém, o lado negativo, só que eu vejo que é um sacrifício que tem que ser feito, é o cansaço. O Sim. cansaço bate, porque você passa muito tempo andando, Uhum. mas no decorrer da conversa eu vou estar comentando o que vale a pena nesse sacrifício, porque que é feito, que não é só pelo dinheiro, né? Que muita gente Uhum. às vezes vê na rua e vê assim, então, não, mas esse rapaz é ganancioso, só pensa no dinheiro, mas não é bem assim, vai bem além. Acho que a Uhum. gente falar de vendas na rua tem que ter paixão mesmo, por ter relação Uhum. com várias pessoas diferentes, poder conversar, conhecer. É isso. Hoje você vende não só os bombons, como as Uhum. laranjinhas E o sanduíche e o sanduíche natural. natural também. E Uhum. como que vocês
Eu imagino que foi uma decisão Uhum. da família, né? Como vocês decidiram incluir os outros produtos? Então, começou com o sanduíche natural, que foi o produtinho diferente. Porque após a pandemia, eu acho que muita gente percebeu, a academia começou a aparecer em todas as esquinas, então a área fitness, o pessoal começou a dar uma atenção a mais para a saúde. Uhum. Então, às vezes, para aquele público-alvo que eu vendia, tipo, só bombom, ele falou assim, não, eu tô um pouco mais fitness agora, eu tô diet. Vende uma coisinha mais leve e tal. Aí foi uma pessoa, duas, e quando eu vi tinha uma porcentagem bastante de gente no centro, né, que eu sempre vendi mais por ali no centro, pedindo Uhum. alguma coisa mais natural e tal. Aí conversei com a minha mãe e tal, não, vamos tentar. Aí a gente comprou as coisinhas, foi fazendo. Ela, como sempre, tudo que faz é muito bom. Aí no começo a gente fez uma remessa grande de sanduíche natural. Nas primeiras semanas vendeu bastante. O pessoal, com curiosidade, né? Uhum. Comprava um, já encomendava para outro dia. E foi dando certo. A gente tem que ampliar. A gente que está na rua, Uhum. a gente não pode ficar preso em um produto só. Porque eu vendo bombons, mas, por exemplo, tem muitas pessoas na rua que perguntam, "Ô, você não vende bombom diet?" Aí a gente ainda não conseguiu produzir esse bombom diet, que seria zero açúcar, Ainda. ainda. Mas a gente complementou com o sanduíche natural, Uhum. que complementa. Ele, Uhum. tipo, é saudável, não tem açúcar, o pessoal gosta bastante, tem gente que compra para jantar, tem gente que encomenda para o lanche mesmo, ou para o almoço. Então ele acaba diversificando pro cliente. Tipo assim, eu quero pro almoço, pra janta, tanto faz. Onde que você pensar, encaixa um Uhum. sanduíche natural. E é muito gostoso. Esse já estava um tempo vendendo os bombons, o pessoal já conhecia a Já qualidade conheci a das coisas que você qualidade já. vendia, né? Isso. Então acho que eles já estavam Uhum. confiando, né? Isso. E eu comento com o pessoal, muita gente fala, não, mas seu produto é muito barato, dá lucro. Aí eu falo pro pessoal assim, gente, eu tenho que pensar o seguinte também, como vendedor nas ruas. O pessoal que tá ali trabalhando, a maioria é assalariado também. Uhum. Então, se pra mim, que compro as coisas, encareceu um pouquinho, eu percebi, e eu basicamente não tenho muitos gastos, eu vou pensar ali num pai ou mãe de família que tem os gastos com os filhos, com as contas de casa, então eu sei que as contas apertam um pouquinho. Então, eu trabalhar Uhum. com um produto com a margem de custo, de venda, preço de venda mais baixo, eu consigo girar mais. E é o que eu falo para todo mundo, eu tento ajudar o cliente, eles me ajudam. A gente entrega um produto muito bom, com preço muito Uhum. acessível, que é o que eu falo para todo mundo. Gente, vocês podem procurar, na cidade não existe um bombom tão gostoso e tão barato que nem o que a gente vende, nem o sanduíche natural. E a laranjinha gourmet tá dando certo, graças a Deus também. Ela é a que entrou Uhum. em terceiro lugar nas vendas. E uma coisa que é curiosidade, a gente vende mais laranjinha à noite do que de tarde. Ah, então vocês vendem à noite Vendo à também. noite também. Você fica andando ou Então, tipo... eu saio das vendas de tarde, né? Por volta das 5, 5 e meia. Uhum. Volto pra casa e ali a gente se organiza pra mim sair de casa entre 7 e meia, 8 horas. Aí eu saio de moto mesmo, coloco as caixinhas na moto. Uma vai no peito, que eu acho que já é o símbolo, basicamente, que é andar com a caixinha no peito, que é a de bombons. Sim. Mas as laranjinhas estão ali na moto. Quem quiser, tá ali. Aí, você também trabalha em época de festa, né? Você já me falou que em Sim, teve um exposição. período aqui na exposição que, graças a Deus, foi muito abençoado. Era o dia inteiro fazendo bombom, as mãos, acho que minha mãe chega, ficou calejada, meu irmão também, mas a gente tem que aproveitar as nuances, né? Tipo assim, quando Uhum. tem festa na cidade, tiver algum evento, buscar sempre estar ligado, isso é uma coisa que eu fui aprender só com o tempo mesmo, porque a gente, quando começa, a gente não pensa muito assim que não vou enfiar em todas as festas que tiver oportunidade para poder vender. A gente fica meio Uhum. acanhado, fica com vergonha, Depende do evento, né? de pôr a cara a tapa ali, mas não pode ter vergonha. Eu falo pro pessoal Uhum. que vergonha não coloca dinheiro no bolso. Então tem que deixar de lado e ir pra rua. Uhum. E ali na exposição foi bom que vamos supor, a média de vendas que a gente vendia, vamos supor, uma caixa, no período da tarde, ali na exposição vendia duas caixas de bombons, toda cheia, mas ficava até de madrugada. O pessoal lá no Nossa. show, e eu lá na porta das barraquinhas gritando, olha o bombom e tal. E o pessoal vinha, as barraquinhas de coco, o pessoal que vendia cocada, né, vinha na frente, Uhum. tentava gritar mais alto, aí quem que chama mais atenção vende ali, né, porque o pessoal tá tudo eufórico, né, saiu do show, quer ir Uhum. embora rápido. A gente tem que usar algumas estratégias de vender para poder vender. E, graças a Deus,
foi dando certo, vem dando certo isso. Você se considera tímido? Não, um pouco, depende do contexto. Uhum. É que nem a gente conversou aqui no off, né? Que eu falei, é engraçado, porque na rua a gente conversa, sempre Uhum. conversa com um monte de gente, fica ali tranquilo, mas em frente às câmeras dá um nervosismo, a mão fica branca, né? Mas tá fluindo, eu creio que tá fluindo. Então, mas você começou, tipo, muito cedo, você tava no ensino médio. Tava no E ensino como é médio. que foi a primeira vez que você saiu pra vender? Ó, a primeira vez que eu saí, hoje eu vendo de moto, antigamente eu vendia de bicicletinha, eu tinha um aro 26. E quando eu saí para vender os bombons, a gente fez ali uma remessinha e tal, sabores. Eu confundi até as cores dos papel, porque era Uhum. muita cor, e eu tinha que anotar para saber o sabor, que não vendia bombom errado, às vezes sabor diferente, por conta da timidez, né, o nervosismo. Uhum. E vem, tipo assim, eu creio que todo mundo que for começar algo novo vai vir aquele sentimento de nervosismo, mas é uma coisa que não pode te parar, né? Uhum. E eu comecei vendendo, tipo, em questão de território, aqui da cidade, mais lá perto do bairro de casa, tipo Platina, eu moro no Jardim Europão, Uhum. mas aquele setor ali, Platina, Pirapitinga, às vezes ali no Alvorada. Aí depois eu passei aí lá pra praça, e lá da praça fui Uhum. conhecendo, tipo assim, fulano falava, não, eu trabalho em tal lugar à noite, passa lá. Aí eu Uhum. comecei aí, um barzinho, outro, jantinha, lanchinho. E hoje, onde tiver gente, dinheiro no bolso, a gente passa para poder trocar. No início você ia de porta em porta, nas casas? Isso, quando eu tava vendendo as roscas. Que foi a primeira coisa que a Ah, gente vendeu, as sim. rosquinhas. Uhum. Aí era de porta em porta, lá no bairro, passava na rua, se tivesse uma mesa de pessoal sentado ali de família, parava, oferecia. Uhum. E os bombons era ali no centro, tipo, não necessariamente ali na 22, que eu diria que é onde que tem mais fluxo aqui na cidade, ali na 22. Mas ali perto do posto Tigre, parava a bicicleta ali, Uhum. ia oferecendo por comércio, né? O famoso venda Sim, de porta a porta. sim. Descia a bicicleta um quarteirão, oferecia naquele setor, descia mais um e tal, e fui chegando até lá no centro. Tipo, você ia em todas as lojas? Ou, tipo, se tinha loja que você Tinha ficava algumas assim? lojas que não entravam. Antes, se tivesse uma loja, a porta estava fechada, eu ficava meio assim de abrir a porta, de chegar e abrir e tal. Mas aí com o tempo, o pessoal acho que me via sempre Uhum. passando, passaram a chamar algumas pessoas. Passava na porta, eles abriam, vem cá, o que você tá vendendo e tal. Hum. Não, não precisa ter vergonha não, pode chegar. Só que é que nem eu falei, no começo a gente fica tímido, a gente não É. quer. Eu sempre penso assim, pensava, né? Pô, mas se eu entrar ali eu vou atrapalhar, pode ser uma coisa importante, né? Uhum. Aí eu deixava de passar. Não, eu entendo, tipo, teve uma época que eu também fiz truffa pra vender. Uhum, E aí eu saía na rua, do mesmo jeito que uhum, você. E, tipo, tinha muita loja que eu não entrava porque eu ficava com vergonha, uhum. sabe? Tem alguns lugares que a gente passa e vê um amigo da gente, às vezes, trabalhando. Hum. Aí no começo, sempre tem aquela coisa, de vergonha de estar trabalhando daquela forma, de estar na rua. Ai, tem isso também. Porque sempre tinha aquela coisa assim, até hoje mesmo, tipo assim, depois de anos, às vezes a gente ainda encontra alguém falando, não, mas tem que arrumar um serviço de gente, tem que arrumar Um serviço de um serviço verdade. de verdade e tal. Aí a gente às vezes passa na porta de um lugar chique, demais que vende roupa chique, ou uma gastronomia, alguma Uhum. lanchonete diferente. A gente às vezes fica um pouco acanhado de entrar. Uhum. Mas eu acho que entra aquela parte do consenso e o respeito. Às vezes Uhum. a gente pode chegar ali, conversar com o dono, a gente identificar, né, saber procurar, falar, eu trabalho com essa parte aqui de vendas, assim, é dessa maneira, tem problema oferecer no seu negócio? E dessa forma eu fui acostumando a chegar num comércio novo, o outro, e sempre tá perguntando, Uhum. e a gente acaba fazendo até amizade dessa forma, né? E foi dando certo. Tipo assim, eu fui deixando a timidez de lado. Mas hoje em dia você nem tem Não, isso hoje em dia não mais, tem isso né? mais, Só não. O vai. pessoal já conhece, o pessoal indica, né? Passa a Uhum. indicar os lugares. A cidade, a gente fala que tu tava pequeno, mas é muito grande pra quem tá na rua ali andando. Tem lugares que é muito longe, mas eu não meço esforço. Falo pro pessoal, ó, deu R$ 20 de produto, eu entrego. Não Uhum. tem taxa de entrega. E é isso, sai entrega no Nadim Derv, no Tab, e eu sempre vou lá e levo não só o lanche, mas um pouco dessa empatia, desse Uhum. carisma, né, ali com o pessoal. E nisso de ficar vendendo na rua, você já ganhou apelido? Já ganhei bastante apelido, que é até um pouco engraçado, Hum. dá até problema com a namorada. Mas tem apelido que dá pra Ah, contar? dá pra contar. Tem gente que. Acho que o primeiro é bombonzinho, né? Que todo mundo já chama, o bombonzinho e tal.
Aí chega numa loja, outra, aí alguns amigos já chamam de trufinha. Aí teve uma pessoa que passou a me chamar de docinho, e essa pessoa sempre me chama de docinho. E a situação engraçada é que meu namorado, numa ocasião, a gente tava junto, e a pessoa me viu e cumprimentou, ô, docinho e tal. Nossa. Aí, nossa, ele até sei explicar que focinho de porco não é tomada, a pessoa tinha um namorado também, tem, eu acho Uhum, ainda. Mas assim, é uma coisa do cotidiano, querendo ou não, você uhum, tá ali na rua, pra mim, que eu me considero uma pessoa bem carismática, a gente cria amizade muito fácil. Acaba vindo esses apelidos, né? Tipo uhum. docinho, trufinha, bombonzinho. Mas você não acha Sempre ruim, aparece. não? Não, não acho ruim, não, é tranquilo. É uma forma de ser conhecido É uma também, forma de né? ser conhecido. Isso. E além dessa confusão que aconteceu, teve alguma história engraçada? Ah, teve algumas situações que é um pouco, eu considero um pouco constrangedor, assim, vendendo, mas eu acho que todo mundo que tá ali vendendo tá sujeito a passar. Teve um período que foi de festa junina, não foi desse ano, tava vendendo lá no Arraiá. Entrei no meio do Arraiá mesmo, tinha um monte de gente, falei assim, vou entrar no meio desse povo aí, que essa caixa aqui eu vou vender. E entrei, tinha muita gente lá que me conhecia e tal. Cheguei numa rodinha, o pessoal tava dançando, pedi com licença e tal, ofereci, né, da mesma maneira que eu sempre ofereço pro pessoal. Uhum. E a pessoa chegou e falou assim, ó, não, eu vou querer tantos bombons. Aí entreguei e tal. Ah, mas pra pagar tem que ser um beijo. Eu não vou sair daqui sem um beijo e tal. Aí Ai, eu falei, nossa. nossa. Aí nessas horas a gente tem que ter paciência, tem que agir com respeito, né? Responde a pessoa bem educadamente e tal. Ela pagou no dinheiro e tal, pagou no dinheiro. Mas eu sei que eu saí e eu escutei ela falando pra amiga dela. Não, mas não é possível que ele recusou um beijo meu. Meu Aí eu Deus do falei, céu, gente do gente. céu. Acontece, mas é saber lidar e ter caráter, né, nessas horas. Uhum. Porque é oportunidade, ainda mais pra mim que trabalho bastante à noite, o pessoal tá ali, bebeu e tal. Tem gente que às vezes passa um pouco do limite e aparece muita proposta indecente. Se a gente tiver caráter, tiver decência, a gente sabe Uhum. lidar com essas situações também. E é isso. Hoje, né, a gente volta a falar para quem tá entrando agora. Uhum. Você tá vendendo as trufas, laranjinhas E e o sanduíche sanduíche. natural. E tem Isso. mais alguma coisa que você está pensando em vender ou esse vai ser o Então, cardápio? a questão das vendas e os produtos é bastante por logística, porque as mãos de ouro ali da minha mãe, né, da dona Patrícia, faz de tudo um pouco. Ali tem pudim, já fez bolo de pote, já fez mousse em potinho. E eu já tentei carregar a mousse para poder vender e virou uma bagunça dentro da caixa por Hum, conta dos potinhos ser bem pequenininho. Tentei empilhar. Quando eu cheguei no lugar para vender que eu abri a caixinha, tava tudo aberto, tudo bagunçado. Mas a ideia, através desse problema, né, da logística, é poder ampliar isso para que se torne um local fixo. Porque esse trabalho de produção é da minha mãe e do meu irmão. Eles que têm sim. os dons ali. Então, se a gente tiver um ponto fixo, eu creio que já anula esse problema da Uhum. logística, né? Porque eu não vou conseguir, a não ser que eu arrumasse um carrinho, só que por conta da maneira que eu trabalho, não seria muito viável eu andar com um carrinho, porque eu entro Sim. muito em loja, então você vai chegar atropelando o cliente, não tem como, né? Ou deixar na Uhum. rua. Então eu prefiro andar com ele um produto mais compacto, né? Que eu carrego hoje a caixinha, né, de bombons, o pessoal deve sempre ver aí na rua. Porque não atrapalha, eu consigo entrar num bar, consigo entrar no meio de uma muvuca de festa ali, passar sem incomodar Sim. as pessoas. Mas a gente pensa assim, em abrir algum ponto fixo Ah, que e legal. manter os produtos ali para a pessoa poder retirar. Ou então a gente colocar uma segunda via de entrega, né? Que no caso contratar alguém para poder entregar além de Uhum. mim. E é uma coisa que já está em andamento, esse ponto As fixo, ideias. Não, ponto fixo mas a ainda ideia não. já tem. As ideias já tem. A gente tem que pôr no papel e correr Uhum. atrás. E assim, você é muito conhecido, né? Principalmente no centro. É. E como que é lidar com isso? Hoje em Ó, dia tá de boa? eu diria que é uma dádiva, é um privilégio a gente ser conhecido pelo nosso trabalho honesto. E por conta do carisma também, né? A gente fazer amizade, ter um bom testemunho, né, ali fora. Por Uhum. mais que eu tenha muitos amigos meus, na maioria dos meus seguidores ali no Instagram, meu público-alvo é mais o pessoal do grau, o pessoal da moto e tal, que gosta de uma adrenalina. Uhum. E a gente sempre tá nesse meio. Eu vendo bastante para oficinas, né? A gente chega ali para vender, a gente tem
uma rodinha de amigos que é mais nichada para esse pessoal. Uhum. E na questão das vendas, eles sempre apoiam, porque eu converso, né, com o pessoal. Tem alguns amigos que eu já cheguei a comentar. É bom vender e tal, mas tem uma hora assim que o pessoal fala as coisas da vontade de... O hormônio vem à flor da pele, mas a gente tem que ter paciência, né? Tem que ter respeito e empatia. A gente tentar pensar, mas por que será que essa pessoa falou isso, né? Tipo assim, não ficar com raiva. Porque já aconteceu algumas situações ali de eu chegar para vender, a pessoa ser um pouco rude, né, ali na hora, e eu responder com educação, não, tranquilo. Tenha uma boa noite, fica com Deus. E eu saio, a pessoa às vezes pensou 2 vezes. Uhum. Aí eu tô indo embora, a pessoa me chamou. Não, vem cá. Você me desculpa, é porque eu tive um dia meio assim e tal. Aí a gente começa a conversar e fala que compreende, que tá tudo bem. A pessoa vai lá e compra. E a partir daí você cria até um pouco de vínculo com aquele cliente ali. Uhum. Na próxima vez que ele te ver, eu creio que vai sempre lembrar daquela situação, mas com respeito, não com pesar, né? Sim. Isso é muito bom. É bom. Ó, eu queria parar aqui um pouquinho só para agradecer o pessoal que tá assistindo no Instagram, tá lá ao vivo, né? Pessoal, muito obrigada por acompanhar. Tá bom, gente? Eu sei que tá bom, eu sei que vocês estão gostando. Rafael, super convidado da gente, uma história super legal. E a gente vai continuar para ver o que mais tem para falar por aqui. Queria saber também o que você faz no seu tempo livre. No tempo livre? Então, eu gosto bastante de música e de moto. 2 coisas que eu sou muito apaixonado por. Pessoal do grau. Moto. Não, só que eu não empino, gente. Eu não consigo empinar. Eu só gosto da adrenalina de dirigir a moto mesmo. Então, no tempo livre, eu passo bastante tempo com a família, que eu moro com os meus pais ainda, que a gente trabalha ali junto também. Moro com eles e a gente passa muito tempo juntos ali. E como a rotina é muito extensa, que nem eu começo a trabalhar ali. Hoje eu tenho dois trabalhos, né? Eu trabalho com entregas de marmitex para um amigo meu. E no período da tarde e à noite é as vendas da nossa produção. Aí a minha parte ali das vendas começa por volta de 2h30, entre 2 e 3 horas, o horário que eu começo. E tem aquela pausa ali do período da tarde, 5h30. E à noite eu vou ali das 8 até meia-noite, 1 hora. Tem vezes que 1h30, 2 horas. Até onde tiver gente na rua e tiver produto, eu vou passando e oferecendo. Até onde o cansaço deixar. Então acaba que durante o dia não sobra muito tempo assim para ter um lazer. Mais aquele trabalho. E a rotina da vida. Né? E nos finais de semana, que é o tempo livre que eu tenho, eu participo de uma igreja, eu sou ali da Assembleia de Deus da Rua 14, com a 5 e a 7. Sou músico, né? Sou guitarrista lá. Ai, que legal. E então a gente tá chegando agora num congresso, até divulgar, tem um congresso lá da nossa igreja, congresso de jovens. E final de semana é ensaio, bastante ensaio, tem as agendas do pessoal que louva lá, e a gente tem uma banda lá, a gente vai para poder apoiar eles, tocando, né, participando. Então, o meu tempo livre é bastante parte ali na igreja, tocando mesmo, na parte do louvor. E quando a gente sobra um pouquinho de um dinheirinho e tal, a gente organiza alguma viagemzinha de moto, bate-volta ali em Uberlândia, dá uns rolezinhos que é bom, a gente pega a estrada. E você trouxe alguma coisa pra tocar pra gente hoje? Trouxe, mas ele vai deixar um pouquinho mais pro final. O violãozinho tá Não, aqui, acho vai que dar tô tudo querendo certo. te escutar, viu? Mesmo? Você acha que já dá? Creio que dá certo sim. Deixa eu só organizar aqui. Só pôr a letra aqui. Tá, fica tranquilo. Você canta também? Canto. O nervosismo tá daquele jeito. Não, tranquilo. Ó.
Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. E sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. E eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. É isso. Porque é um louvor que fala bastante comigo. E eu creio que o pessoal entendeu a mensagem. Tudo que a gente tem é um privilégio de Deus, que se não for com a permissão dele, a gente não consegue. A gente tentar empurrar com os próprios braços, sem estar conversando com ele, tentando entender o propósito dele pra gente não consegue. É a visão que eu tenho. Legal. E você falou que toca na igreja, né? Isso. Você começou desde cedo? Como é que aconteceu? Eu comecei a tocar. Como que a música entrou na minha vida? Ó. Eu tenho um avô, né? O pai do meu pai do Ed Júnior. Desde novo, desde meus 4 anos, eu vejo ele tocando. Tocava ele, um senhorzinho, uma sanfona. Era uma igrejinha pequenininha. E ali, eu creio que eu me lembro de vida, foi meu primeiro contato com música foi dentro da igreja ali mesmo, assim, que eu me recordo, dentro da igreja com meu avô tocando. E eu fui estudando, né, na escola e tal, e uma vez chegou um pessoal do conservatório, na escola que eu estudava, no João Martins na época, aqui no bairro Alvorada, e falaram, né, tá aberta as inscrições e tal, eles fazendo aquele convite que eles sempre faziam pra estar colocando alunos, né, dentro do conservatório. E eu pensei em ir, né? Meu pai conversou comigo bastante. O pessoal me apoiou, né? Falou assim, não, vamos tentar, né? Vai lá e tal. Aí eu pensei, a primeira coisa, instrumentos, né? O que eu vou tentar tocar? Aí eu lembro que o primeiro instrumento que eu escolhi foi o piano. E eu não sei tocar quase nada de piano hoje. Foi o piano, eu tentei lá, a gente fez as primeiras aulas, primeiro ano, segundo. Tem um período no conservatório que você pode escolher 2 instrumentos. Aí eu entrei na área do violão. E o violão foi a mudança de chave, assim, que eu me encontrei mais ali nas cordas mesmo no violão do que nas teclas. Sim. Não sei se meu amigo tá assistindo, o parceiro Alisson ali tem o dom das teclas, é diferente. Mas o violãozinho foi o começo ali nessa área de cordas, né, pra poder tocar. E depois eu saio do piano, fui pra bateria. Arranho muito pouco na bateria, não levo jeito, nem pra bateria também. Só um pouquinho. E continuei nas cordas. Aí, beleza. Primeiro ano, segundo, terceiro, aí eu, no processo da vida, a gente mudou de igreja, né? Eu e os meus pais. E nesse processo que eu fui pra outra igreja, eu ainda tocava violão, mas me colocaram a guitarra à disposição. A primeira vez ali com a guitarra. Aí pensei, vixe, eu não vou dar conta não. Mas é quase a mesma coisa, não? É diferente. A guitarra é mais solo, tem que ter um pouco mais de agilidade, de flexibilidade. E o violão, ele é mais uma harmonia, assim, dentro da igreja, né, falando, ele é mais um acompanhamento, uma base, né, mais firme. Só que eu fiquei muito tempo no violão, eu fui pra guitarra, que meio que até hoje eu tenho essa coisa de tocar um pouco do violão na guitarra. Aí o meu amigo Alisson, né, a gente sempre brinca ali, fala, moço, para de tocar violão na guitarra, né? Porque é diferente, mas é uma coisa que a gente vai aprendendo. Como eu falei,
a rotina da vendas é muito exausta, muito cansativo, pega muita hora no nosso dia. E acabou que eu parei até de exercitar a música, que antes eu exercitava bastante guitarra, Sim. violão, tirava um tempinho do dia para poder tocar. E agora eu fico um pouco mais puxado, por conta do horário. Mas de vez em quando a gente ainda pega um tempo ali no sábado, no final de semana, monta ali, faz uma barulheira lá em casa e dá certo. Você sempre toca na igreja? Sempre toca ali na igreja. O meu irmão também, o Felipe, que é o que ajuda a gente lá na produção, nas embalagens, puxou o dom também pra música. Ele é um excelente baterista. Ele É o que você não conseguiu, ele consegue. É o que eu não consegui, ele consegue com maestria, ele é bom. Ele toca ali na 10, na igreja da 10. Ele é diferenciado, ele gosta, faz uma coisa que gosta e tem sempre o nosso apoio ali, né? Dos meus pais, meu, da família. E é isso, a guitarra entrou, eu comecei a treinar e aquela coisa de ouvido, né? Que a gente começa a tocar muito em igreja, que a gente aprende a aguçar o ouvido. Uma coisa que nas instituições, né? Tipo no conservatório, a gente fica um pouco mais ali na partitura, que é os papéis, né? Com as notas. E quando você vai pra tocar pra uma pessoa assim que você não sabe se ela vai entrar num tom ou no outro, é um pouco mais puxado. Mas com o tempo a gente consegue, não é uma coisa impossível, né? E além da música, você estuda hoje? Pensa em estudar? Não, além da música, questão de estudos eu parei na pandemia. Foi quando eu parei pra poder trabalhar mesmo. Dali pra frente não estudei mais, tipo assim, instituição. Eu lembro que eu me inscrevi em um curso pelo Instagram, né, de um influencer na época. Foi quando eu estava na venda, era um curso que abrangia bastante estratégia de vendas para quem está na rua, para poder lidar com pessoas, ampliar essa parte de pensar em não em ter muitos estoque, mas poder abranger, tipo, pegar, por exemplo, o meu produto e diversificar para um barzinho, para uma lanchonete, para um mercadinho, tentar levar isso para esses lugares também, para não ficar preso só no Rafael com a caixinha de bombom. E deu certo. Então, eu comecei a pensar nisso e tal, aí eu, como eu falei, eu fiz química, eu fiquei bastante preocupado com aquela questão da segurança, não sei se é segurança do trabalho que a gente fala, que é colocar, tipo, rótulos, né, nos produtos. Aí essa parte me deu uma travada, e por conta da correria do dia a dia também, foi ficando um pouco de lado, mas ainda não é algo que eu excluí. Uma coisa que eu ainda penso bastante em pôr em prática. Que a gente colocar o produtinho, tipo, no mercadinho do seu bairro, ou numa lanchonete, né, pra poder estar em vários lugares. Legal. Rafael, a gente já tá terminando. Sinto dizer. Queria te agradecer novamente a sua presença. Ter sua história aqui é uma coisa bem legal. Acho que tava muita gente querendo saber mais um pouco de você. E eu queria saber se você quer agradecer alguém, se quer mandar um abraço pra alguém. Esse é o momento. Você pode olhar pra aquela câmera lá e mandar um recado. Certinho. Mandar um abraço pros meus amigos. Aí eu compartilhei, conversei com algumas pessoas na rua. Falei pra gente, dá uma olhada lá. Eu vou estar um pouquinho tímido, um pouco pálido, né? Mas vai dar tudo certo. Mandar um abraço pros meus pais, pra minha mãe, pro meu irmão, meu avô. Não sei se ele tá lá assistindo, ele mora com a gente também. E agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu falei com o pessoal, teve gente que, como eu posso comentar, viu o podcast e falou, não, mas é um podcast pequeno e tal. Eu falei, gente, todo mundo começa de baixo. O primeiro degrau é sempre lá embaixo, depois a gente vai subindo. E a gente está aqui para poder dialogar. Eu achei muito bom o seu trabalho, a parceria com o Diogo, para poder estar trazendo realmente pessoas comuns aqui, para a gente poder conhecer essas pérolas que tem aqui na cidade, né? Porque às vezes a gente foca muito só no grande e tal, e tem muita joia rara que está escondida às vezes ali embaixo e tal, mas esse trabalho vai vir para poder trazer essas pessoas. E a gente tem que estar sempre com a humildade aí, e novamente agradecer a Deus por essa oportunidade. Pessoal, tô passando para agradecer novamente todo mundo que chegou até aqui comigo. É uma grande honra estar aqui comunicando para vocês. Quero agradecer todo mundo que está me apoiando, todo mundo que fala comigo. Está sendo de grande ajuda, tenho grandes amigos, grandes pessoas perto de mim. Queria também agradecer novamente os patrocinadores, né? ADM Produções, que é a nossa segunda casa. O Austin, que é o fotógrafo que fez aquele ensaio maravilhoso. Tem também a Camila, minha grande amiga, lá do Girassol Moda Feminina.
E também feirão os calçados, né? A gente tá sempre me calçando. Rafael, tô vendo umas caixinhas aí no sua mão. Que é isso? Tem brindezinho, gente, pra vocês. Ah, O não, Diogo tá ali gente. escondido, só nos bastidores, mas já mandou a mão que ele quer o dele. Aqui é um Ai, aqui, manda um pra obrigada. vocês. É feito com muito carinho. Pode abrir já? Pode abrir. Não é que eu tava pensando, gente, será que ele vai levar alguma coisa pra gente? Ó, deixa Hum, eu te ajudar aqui. Tá. A abrir. Ele é aqui, ó. Ó, aqui, caiu um pouquinho. Ai, Eu gente. vou. Vai ter como mostrar aqui, Diogo? Tem como ver? Olha aqui. Um de cada sabor? Um de cada sabor. Gente, o Rafael não pode passar lá na loja, não. Toda vez eu tenho que comprar. Ai, Gente, é doideira. Não vou comer agora, não, que eu vou deixar pra comer daqui a pouco. aí, ó. Muito obrigada, De Rafael. nada. Queria agradecer novamente sua presença. E sempre que precisar, a gente tá aí. Você não quer cantar mais um pouquinho pra gente, não? Ou é que eu preparei só aquela música, eu fiquei Entendi. nervoso. Não, tá tranquilo. Fechou. Então, pessoal, passando para agradecer novamente e para fechar essa noite com chave de ouro. Gente, beijo, muito obrigada e tchau, tchau.